Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Muitas pessoas que você conhece, ou mesmo você ou um familiar, podem passar por inúmeras dificuldades e sofrimentos ao ter de lidar ou conviver com uma pessoa com grave problema de saúde, especialmente aquelas que estão no estágio final da vida. Na busca de aliviar esse sofrimento, seja ele físico, psicológico, social ou espiritual, existe e vem se consolidando uma abordagem na medicina chamada de cuidados paliativos. Eu sou William França e é sobre o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Cuidados Paliativos que eu converso agora com a autora da proposta, deputada Luísa Canziani, que representa o estado do Paraná pelo PSD. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Muito obrigada, William, pela gentileza. Uma alegria estar mais uma vez no Palavra Aberta. Muito obrigada. Muito bem. Deputada, o tema é um tema bastante complexo e bastante, diria eu, abrangente. Sim. Né? Essa nova abordagem dos cuidados paliativos. Eu sei que no Brasil parece que não existe muito esse conceito ainda em vigor e existem algumas ações muito isoladas, até mesmo no Sistema Único de Saúde. A senhora poderia falar um pouquinho mais do que levou a senhora a fazer essa proposta do Programa Nacional de Cuidados Paliativos? Sem dúvida, William. Assim, muito importante esse momento que nós teremos, na medida em que falar de cuidados paliativos é ainda falar de um tema desconhecido e principalmente de um tema muito desafiador. Porque a gente fala de vida, mas também nós falamos de morte. Enquanto a gente pega alguns dados relacionados ao nosso país e pegamos um estudo muito renomado que reuniu 81 países, o que esse estudo nos apontou? Que o Brasil é o terceiro pior país do mundo para se morrer. Então, dentre 81 países, nós somos o terceiro pior país do mundo para se morrer. O que é um país ruim para se morrer? Como é que se É um país que não oferece condições não só de saúde, mas também em outras áreas para que o paciente, enfim, para que o paciente e seus familiares possam encarar a morte de maneira serena, de maneira clara. De uma maneira natural. Natural, exatamente, William. E quando a gente pega um cenário tão desastroso como esse, a gente naturalmente também fala do tema cuidados paliativos. O que são os cuidados paliativos? Os cuidados paliativos são cuidados que uma equipe multiprofissional dá para que o paciente ele possa aliviar a dor e o sofrimento no momento em que ele recebe a notícia de uma doença grave ou que ameace a sua vida. Então, esses cuidados eles são oferecidos por diversos profissionais da saúde, desde médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, né? Uma rede. Eu falei até de cuidados espirituais, né? Que as pessoas precisam de... cuidados emocionais, espirituais, que envolvem também a religião, a religiosidade das pessoas, para que elas possam encarar um momento complexo, como a notícia de uma doença grave que ameace a sua vida, de maneira transparente. E mais do que isso, da melhor forma possível para que ela possa passar por esse período. Às vezes, deputada, não necessariamente uma doença que vai levar à morte, mas uma doença que pode ser tratada, mas se não cuidar, pode ter problemas consequentes. Exatamente, uma doença grave. Então, por exemplo, a senhora poderia exemplificar de uma situação em que é uma condição transitória, vamos assim dizer, de uma doença grave? Até um câncer em que a pessoa, ela pode ser curada, que ela será curada, né? Uma doença grave, que ameace a vida, que ela passará também por esse processo de cuidados paliativos. Então, essa pauta de cuidados paliativos é uma pauta das mais importantes quando a gente fala de humanização da saúde do nosso país. Né? Uma pauta em que a gente está relacionando diretamente com a dignidade das pessoas e também de seus familiares, William. E nós temos, como você disse, casos ainda muito isolados no Brasil, mas nós temos importantes iniciativas, importantes profissionais e referências não só no Brasil, mas no mundo. Nós temos uma médica aqui no Brasil, que é a doutora Ana Cláudia Arantes, que é uma médica geriatra, das mais renomadas não só no Brasil, mas no mundo, que ela escreveu diversos livros e ela tem tido um papel muito importante no Brasil para a gente falar e desmistificar a pauta dos cuidados paliativos. Então, qual que é o nosso trabalho aqui na Câmara?
Nosso trabalho é no sentido da gente fomentar a atividade legislativa para esse tema, a implementação de políticas públicas fazendo uma interface com o Sistema Único de Saúde, uma implementação também muito forte na educação, porque o que acontece, William? Muitos profissionais da saúde não tiveram contato com a disciplina, com o tema cuidados paliativos em sua formação inicial, na graduação, por exemplo. Então, nós temos médicos formados que muitas vezes não sabem o que significa cuidados paliativos. Esse programa que a senhora propõe prevê também essa formação, esse cuidado desde a faculdade de medicina? Também, é um programa para que a gente possa fomentar em última instância os cuidados paliativos no Brasil, que faz uma interface com a educação. Quando a gente fala de educação especificamente, nós fizemos uma articulação junto ao Conselho Nacional de Educação, que foi uma articulação muito incrível, William, e a partir de agora, os cuidados paliativos, eles estão nas diretrizes curriculares dos cursos de medicina. Então, absolutamente todos os estudantes de medicina passarão e terão contato com a disciplina cuidados paliativos na faculdade, graças a uma importante decisão do Conselho Nacional de Educação, homologada também pelo Ministério da Educação. Mas é um programa que faz com que a gente possa movimentar essa pauta, mas mais do que isso, para que cada vez mais cidadãos tenham acesso a essa abordagem, que é a abordagem dos cuidados paliativos. O âmago está no cuidado com a pessoa e não o foco na doença, não é isso? Exato. No cuidado com a pessoa, e não só com a pessoa, William, mas também com seus familiares, né? Porque a gente sente um sofrimento muito grande. Daqueles que estão à volta da pessoa para encararem essa doença, né? Para inclusive se comunicarem sobre essa doença, sobre o processo, enfim, da doença. Então, é sem dúvida alguma uma das pautas mais importantes, virou uma missão de vida que eu tenho, viu, William? Porque eu acompanhei tantas histórias, acompanhei histórias que foram transformadoras na vida não só desses pacientes, mas também de seus familiares. Esses cuidados abrangem também, deputada, naqueles casos em que, lamentavelmente, acontece a morte do paciente e tem o chamado luto. Sim. Administrar o luto pós-perda do paciente também. Né? Exato, sem dúvida. Falar também, encarar a morte de uma maneira natural, e eu sei que é muito complexo e difícil a gente falar sobre morte, porque muitas vezes não, a gente não fala, nós falamos muito pouco no Brasil sobre a morte, né? Sobre, enfim, inclusive... Suporte ao luto. Suporte ao luto, exatamente, assistência dessa família que ficará. Então, assim, William, e sobretudo também a questão do tempo em que a pessoa ainda ficará aqui, da qualidade de vida dessa pessoa, né? Será que essa pessoa ela precisa ficar num hospital ou ela pode ficar em casa com a sua família, curtindo as suas experiências, as suas vivências, encarando esse processo de uma maneira natural? Então, os cuidados paliativos, eles também atuam nesse sentido. É uma discussão bastante rica, né, deputada? O processo de análise aqui na Câmara está só começando, está ainda na Comissão de Família, né? E a senhora tem expectativas da tramitação desse projeto nos próximos passos aí? Olha, William, esse projeto ele é terminativo nas comissões. Nós aprovamos, inclusive, que é uma pauta que está diretamente relacionada aos cuidados paliativos, a lei das videochamadas. O que acontecia na pandemia? Especialmente ali nos primeiros meses da pandemia, em que nós tivemos, enfim, a suspensão das aulas e muitas pessoas doentes, né, os leitos superlotados. O que estava acontecendo? Muitos profissionais da saúde, William, estavam sendo notificados por permitir as videochamadas entre o paciente e os seus familiares. Porque a gente não podia visitar os pacientes, obviamente. E aí, os pacientes faziam as videochamadas entre eles e os seus familiares. Mas tinham determinados conselhos profissionais que estavam notificando e até sancionando médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que permitiam as videochamadas. E aí nós tivemos que liderar uma discussão aqui na casa para a aprovação da lei das videochamadas em ambientes hospitalares, porque a videochamada na pandemia, e não só na pandemia, agora, com o advento da telemedicina, que nós também somos autores, o que acontece, William? A videochamada, ela significa, ela representa um momento de transmissão de carinho, de afeto, de força, mas para muita gente a videochamada na pandemia, e ainda agora, significa um momento de adeus. E muitas pessoas estavam sendo, enfim, impossibilitadas de exercer esse direito, impedidas. Por isso que nós tivemos que aprovar a lei das videochamadas, criamos um movimento muito lindo na internet, #preciso dizer que te amo, porque a videochamada é isso, né? Você precisa dizer que ama, que considera,
que luta também por aquela pessoa que está do outro lado. Então, até esse aspecto pode ser incluído como um cuidado paliativo. Sem dúvida. E também faz parte dos cuidados paliativos. Né? E, inclusive, o nosso programa, ele prevê também a assistência, né? E zela por esse direito das videochamadas em ambientes hospitalares, que até nós batizamos essa lei de lei doutora Ana Cláudia Arantes, aquela médica que eu havia falado, William, que é uma defensora dos cuidados paliativos no Brasil. Então, são uma série de medidas que nós devemos tomar enquanto agentes políticos, enquanto sociedade civil organizada, enquanto profissionais, não só da saúde, mas de outras áreas, para a gente garantir a dignidade desses pacientes, dos seus familiares, fazendo com que a nossa saúde ela tenha cada vez mais humanização, né? Tenha mais cuidado, tenha mais carinho, para que as pessoas tenham mais conforto na hora de encarar um desafio tão complexo que é uma doença grave ou que ameace a sua vida, por exemplo. Muito bem. Deputada, esse tema, como disse, é muito rico, rende várias outras conversas, mas nosso tempo hoje está se esgotando. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço a gentileza, William. Eu fiquei muito feliz, né, porque vocês abriram as portas do Palavra Aberta para a gente falar sobre um tema tão importante e sensível que é o tema dos cuidados paliativos. Conte sempre conosco. Muito obrigada. E aproveito para agradecer, despeço aqui também e agradeço também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 2460 de 2022, este sobre o qual conversamos aqui, ou sobre todas as outras discussões no Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.